Janela de transferências se acabando, mas o Vasco ainda continua atrás de reforços. Nós vamos trazer todas as informações que você precisa saber sobre os jogadores que o Vasco vem procurando no mercado, Robert Rojas, Diego Costa, Bulaldi, Martegani e muito mais. Vamos trazer as informações sobre Marlon Gomes. Eu acho que a principal discussão hoje dos grupos vascaínos é por que o Marlon Gomes não é titular e por que o Ramon Dias não utilizou no jogo contra a equipe do Corinthians. Vamos falar sobre isso. E também sobre a situação de São Januário, o Vasco fez um novo pedido aí na justiça para tentar liberar o estádio para ter torcida no próximo domingo contra o Grêmio. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos trazer as informações do Gigante da Colina e nesse finalzinho de mês de julho, já estamos para o início de agosto, né? 125 anos do Vasco. Mas o torcedor quer saber cadê os reforços, né, que foram prometidos, o aporte financeiro, o esforço da 77, porque não é isso que a gente está vendo, né? Falou-se muito sobre a 77 vai fazer todos os esforços para trazer jogadores para o Vasco, vai fazer investimentos e tudo mais. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo aí Vasco com dificuldade para fechar com o Michael Santos, que era um dos jogadores do Tajeres, por causa de questão de garantias. A questão do Diego Costa se arrastando, o Robert Rojas, o River pedindo um pouquinho a mais e o Vasco segurando a onda. Bulaldi também, mas enfim, qual a real situação desses jogadores? Primeiro, sobre Diego Costa, volto a dizer. Pessoas próximas ao jogador, galera que mora lá na cidade do jogador, dizem que o jogador está praticamente acertado com o Vasco. Paulo Brax vai até a sua terra lá onde ele está, né, em Madrid, para ajeitar os últimos detalhes e tentar trazer o Diego Costa para o Vasco. Inclusive, o jogador tem acompanhado, segundo pessoas próximas, procurou até casas e tudo mais no Rio. Mas ainda não tem nada no papel, cara. Enquanto não tiver nada no papel, não tá certo, né? Não tá fechado. Mas Paulo Brax provavelmente vai lá para tentar fazer esse desfecho, assinar esse negócio e trazer o jogador para o Vasco. Lembrando que ele pode ser inscrito até o dia 24 de agosto. Sobre Robert Rojas, havia um imbróglio entre Vasco e River. E segundo se noticiou hoje na imprensa argentina, esse imbróglio foi vencido. Agora, meu irmão, vai ter que correr contra o tempo para poder ter o jogador aqui, o jurídico do Vasco trabalhar, o Rodrigo, que é o cara do registro, também, para aí sim você poder inscrever o Robert Rojas e ele está apto para o jogo. Tem que estar antes do dia 2, né? Tem que entrar pelo menos no pré-bid até o dia 2. Então, falta essa questão, mas a questão de pagar os 50% foi vencido lá entre Vasco e River, se acertaram essa situação. Sobre Bulaldi, o que é que está rolando? Hoje, falaram-se muito na imprensa argentina que o jogador está muito certo com o Boca, né? Que o Boca chegou com uma proposta. O que eu pude entender, o Boca procurou uma proposta melhor do que o do Vasco em termos financeiros para o Feyenoord, mas que tenta ainda convencer o Bulaldi, que ainda está meio reticente nessa situação, para voltar à América do Sul. O Vasco fez uma proposta melhor para o Bulaldi, mas, nesse momento, o jogador, segundo se diz, até pela proposta do Feyenoord ter sido um pouco melhor, é que ele esteja próximo da situação do Boca. Mas, na Holanda, ainda não dá um desfecho para onde vai o Bulaldi. Outro nome que apareceu hoje, eu pude saber, é o nome de Martegani, que o Vasco ainda não desistiu desse jogador, que queria um empréstimo, mas o São Lourenço não quer emprestar o jogador, quer vender o jogador. Mas o Vasco ainda buscou um empréstimo do Martegani, um meia lá do São Lourenço, mas nesse momento o Vasco não conseguiu fechar ainda essa contratação. O Vasco está correndo quanto tempo? Esses jogadores, Martegani, Bulaldi, Robert Rojas, o Vasco só tem até o dia 2 para poder fechar com eles. Então, tem pouco tempo para isso. E aí é uma crítica que eu faço. Demoraram tanto nos últimos 2 dias tentar acelerar algumas coisas, não poder ter liberado o dinheiro antes, ter falado antes. Isso também envolve o Paulo Brax, está no centro das negociações
complicado. Vamos ver o que é que o Vasco vai conseguir arrumar. Lembrando que o Vasco pode contratar jogadores livres, que estão livres no mercado, que rescindiram o seu contrato, ou que o seu contrato acabou antes do dia 2, pode ser escrito aí até o dia 24 de agosto. Falando sobre São Januário, daqui a pouco eu vou falar sobre Marlon Gomes. O Vasco entrou com um pedido aí no TJ para que São Januário receba público, né, de forma parcial. É um pedido do Vasco, porque o Vasco conseguiu no STJD a liberação para que crianças deficientes e mulheres que não sejam envolvidas aí com a questão de torcidas organizadas estejam no estádio no domingo. O Vasco entrou aí com um pedido para o TJ, para o Tribunal de Justiça, para que seja liberado de forma parcial São Januário, porque hoje está interditado, não pode ter público em São Januário, não pode ter evento com público em São Januário. O Tribunal de Justiça, no TJRJ, na tarde dessa segunda-feira, recebeu esse pedido do Vasco, essa petição, e o Vasco quer ter aí crianças deficientes e mulheres na arquibancada. Vamos ver se conseguiremos ter essa situação aí de voltar a ter torcida, né? Porque o Vasco há muito tempo, desde o jogo contra o Goiás, não tem torcida. Nem em jogos que o Vasco está como visitante, o Vasco conseguiu ter torcida. Até porque o último jogo do Vasco como visitante não teve torcida, nem visitante, nem mandante, que foi contra o Corinthians. E eu gostaria de trazer essa discussão para esse vídeo, que eu vejo muito lá no grupo de membros, inclusive vire membro, lá você recebe todas as informações em primeira mão, que é sobre esse carinha que vai aparecer na tela aí junto comigo. Marlon Gomes. A grande discussão hoje é por que Marlon Gomes não é titular ou por que o Ramon Dias não utiliza o Marlon Gomes. E é uma discussão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Primeiro eu quero saber se você concorda com a opção do Ramon Dias, se você confia, o trabalho do Ramon Dias é isso, ele que sabe o que ele está no dia a dia, ou você acha que ele deveria ser titular. Primeiro, eu acho que ele se encaixa bastante na ideia do Ramon Dias, um meia com bastante mobilidade, e o Vasco teve esse problema contra o Corinthians, um meio que ficou muito exposto. Acho que com o Marlon Gomes a gente poderia ter coberto alguns espaços melhor. Gostei do jogo do Marlon Gomes contra o Atlético Paranaense, acho que se encaixou muito bem. Acredito que ele poderia render mais, com o Jair muito abaixo no jogo da última semana, a gente poderia ter um Marlon Gomes jogando mais ali. Mas aparentemente, parece que o Marlon Gomes perdeu espaço nesse elenco. Principalmente com o Paulinho chegando e já sendo utilizado, Praxedes sendo titular. Então dá essa impressão de que o Ramon Dias tá com o Marlon Gomes ali em segundo plano. O próprio Carabarral entrou no jogo. Então, aparentemente, o técnico Ramon Dias tá vendo alguma coisa nos treinos que a gente não tá vendo. Até porque o Vasco não divulgou que o Marlon tenha sentido alguma coisa. Mas eu concordo sim com a torcida quando fala que o Marlon Gomes tem que ser titular, que o Marlon Gomes tem que ter mais opções, porque é um jogador de qualidade. E foi o jogador que estava mostrando qualidade antes do Ramon Dias chegar, no time do próprio William Batista. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas eu acredito que Marlon Gomes merece sim uma vaga nesse time do Vasco. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas.